Bonjour! Para aqueles que me conhecem, que me seguem depois de um certo tempo, sabe que de vez em quando eu venho com uma série de vídeos com o mesmo tema. A semana passada, por exemplo, eu falei de amor, mas abordo de maneira bem diferente. Essa semana eu vou fazer 2 vídeos, mais ou menos com o mesmo tipo de sujeito, né? Acredite, quem quiser acreditar, mas parece que é verdade. Então o tema de hoje vai ser fatos misteriosos da Mãe Natureza, e amanhã eu venho com um sujeito sobre profecias e eu vou dizer tudo que vai acontecer em 2019, tá certo? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a todo mundo que está chegando. Eu quero também agradecer aquelas pessoas que estão comigo depois de muito tempo e que alimentam esse canal fazendo comentários. A gente conversa muito, ou por WhatsApp ou Messenger. E são nessas trocas de conversas que eu encontro os meus sujeitos para os vídeos. Obrigada a todo mundo que está chegando, que já está comigo depois de algum tempo. Compartilhe meus vídeos, coloque na sua página Facebook, para que esse canal cresça e cresça e cresça. Meu único objetivo de fazer esse canal é somente para brincar, para passar meu tempo, sem nenhuma pretensão, nada. Brincamos junto, aprendemos algumas coisas, eu dou informações para aqueles que me perguntam, para aqueles que querem saber alguma coisa sobre a França. Continuem me perguntando, eu não sei de tudo, mas eu telefono as pessoas que sabem, a embaixada, eu procuro na internet, ou se não, vou me informar com as pessoas que sabem mais. Continuem interagindo no canal, brincando e aprendendo. E vamos lá passar o sujeito do dia. Hoje eu vim falar da CHE, o que quer dizer combustão humana espontânea. E o que danado é a combustão humana espontânea? A combustão humana espontânea é aquele fenômeno da natureza até hoje estudado por cientistas, médicos. É aquele fenômeno onde o corpo humano, sem ter nem para que, explode. Puf! Explode de dentro para fora e pega fogo e se carboniza completamente. Para começar meu sujeito, eu vou contar para vocês algumas histórias. Primeiro eu vou contar a história da Condesa Cornélia de Bandi. É um dos casos mais conhecidos desse fenômeno da autocombustão humana. A Condessa de Cornélia, ela tinha 62 anos, morava numa cidadezinha perto de Verona, na Itália, e um certo dia ela recebe na casa dela vários amigos para um jantar. De repente ela começa a se sentir cansada e pede permissão para ir dormir e foi dormir. No outro dia, de manhã, a governanta escuta o cachorro latindo na frente da porta do quarto da condesa e fica curiosa para saber o que é e vai até o quarto, abre a porta e quando ela entra dentro do quarto, ela se depara com uma cena macabra. A condesa está deitada perto da cama, no chão, mas somente um bocado de cinza. Ficou ainda uma parte do dedo da mão que ainda estava quente. As pernas e o pé ficaram intactos. Todos os objetos que estavam em torno da condesa, a cama, os armários, tudo estava intacto. Somente duas velas do candelabro que derreteram, mas a mecha estava intacta, não foi usada. Tudo em torno da condesa estava intacto. Ao entrar, a governanta sentiu um cheiro super forte, desagradável, mas só tem aquele líquido amarelo, pegajoso que estava na janela, descendo. Mas o tronco da condesa estava completamente carbonizado. Uma segunda história é a história de Michel. Michel é um francês que morava perto da cidade de Toul, aqui na França. Era um senhor de 92 anos, morava sozinho na casinha dele. Todo dia de manhã tinha o hábito de conversar com o vizinho dele. E um dia o vizinho se acorda e o senhor Michel não aparece na varanda. Ele fica um pouco preocupado. Aí vai até a casa dele e
pela janela ele vê Michel sentado ainda na mesa, tomando uma xícara de café, mas somente com uma parte do crânio que ainda estava intacto, umas partes do braço e também da perna. Mas o tronco tinha se transformado em cinzas. Tudo tinha carbonizado. E também, como a história da Condessa, tudo em torno de Michel também estava intacto. A cadeira, que era de madeira, a mesa de madeira, nada pegou fogo, somente uma parte do corpo de Michel. Também tem uma história dessa dama que estava na frente da chaminé, na casa dela, se balançando, na cadeira de balanço dela, e de repente pega fogo também. Esse fogo que sai do interior para o exterior. Quando a polícia chegou, só encontrou mesmo uma parte da perna, a pantufla, né, o sapato da mulher, que estava intacto, e o resto tudo carbonizado. Mas também, como os outros casos, os objetos em torno dela estavam intactos, não queimados. Também tem a história desse gurizinho indiano que há 3 meses de idade ele já tinha queimado 4 vezes. E os médicos não conseguem explicar por que ele pega fogo assim. Os médicos pensam que ele exala pelos poros, é um gás, e por isso que pega fogo, e aconselhou a mãe de não colocar o bebê perto de uma fonte de fogo, porque a criança é inflamável. E como isso é possível que a gente pegue fogo? Várias explicações foram dadas. Médicos, cientistas já estudaram o caso e deram várias teorias para explicar esse fenômeno da autocombustão humana. Sabendo que o corpo, para queimar em totalidade, como acontece no crematório, ele precisa de uma temperatura de 2.500 graus e 3 a 5 horas dentro desse fogo para queimar em totalidade. E assim mesmo, os ossos continuam intactos. No crematório, depois de queimar o corpo, eles passam numa máquina para triturar os ossos. E os médicos são céticos em relação a esse fenômeno. Eles pensam que isso acontece somente em pessoas que são alcoólatras, que bebem muito, porque no século XIX, quando esse fenômeno acontecia, eles diziam que era uma punição do céu, uma punição divina para punir as pessoas alcoólatras que bebiam muito, e por isso que eles eram punidos pegando fogo desse jeito. Os médicos explicam que a pessoa ingerindo uma quantidade importante de álcool, quando ela é em contato com uma fonte de fogo, um cigarro, um fósforo, ou se não as chamas de uma lareira, a pessoa termina pegando fogo. Uns chegam mesmo a dizer que quando a gente produz muito gás, que a gente tem flatulências, é perigoso porque uma flama pode fazer com que a gente pegue fogo. Cuidado, mas também não tem que se privar. Essa teoria da fonte de fogo, cigarro, briqueiro, lareiro, fogo da lareira ou alguma fonte de calor, ela foi dada porque muitas pessoas estavam na frente da lareira e pegaram fogo. Ou pessoas que bebem, pessoas que são alcoólatras, quando elas acendem o cigarro, elas pegam fogo. Isso aí é uma das teorias. Até mesmo tem uma teoria da posição geomagnética da Terra. E essa posição geomagnética, ela é a função da atividade solar. E uns dizem que essa atividade solar, em interação com o estado de saúde de certas pessoas, faz com que esse fenômeno de autocombustão aconteça. Uma das últimas teorias que foi dada a esse sujeito foi a quantidade excessiva de acetona no corpo, o que a gente chama de ácido cetose, né? Uma quantidade excessiva de acetona no sangue. Por que eles chegaram a essa conclusão? É que um estudo foi feito com uma pessoa que bebia muito e que comia muito pouco. E o fato de comer pouco faz com que a taxa de acetona suba no nosso organismo, no sangue. Eu já fiz um regime de sopa de repolho, um famoso regime que tem aí. Durante 7 dias eu tomei somente essa sopa e minha taxa de acetona subiu enormemente. Existem muitas controvérsias a respeito desse sujeito. Os médicos não consideram isso como um fenômeno sobrenatural. Eles têm sempre uma explicação médica para
para justificar esse fenômeno. O caso da acetona, o caso da fonte de calor, por exemplo. Os cientistas já vão procurar alguma coisa relacionada com a atividade terrestre e por aí vai. E até hoje não conseguimos ter uma explicação racional em relação a esse fenômeno. Algumas conclusões foram feitas, como por exemplo, esse fenômeno de alta combustão acontece sempre no tronco da pessoa, essa parte do corpo que carboniza mais do que as outras. Normalmente as pontas dos pés são preservadas, as extremidades da mão, uma parte do crânio também é preservada. E um constato também foi feito que esse fenômeno acontece geralmente em pessoas generosamente adiposas e que esse fogo queima principalmente essas partes, lá onde tem a gordura, a parte gordurosa de nosso corpo. Mas aconteceu que uma senhora bem velhinha, bem magrinha, sofreu desse fenômeno. E como ela não tinha muita gordura, o que queimou primeiro foi os bíceps, as nádegas e as coxas. Mas geralmente são em pessoas um pouco gordinhas que acontece esse fenômeno. Esoterismo, punição divina, até hoje não sabemos por que acontece esse fenômeno. Mas em todo caso, como dizia Shakespeare, há mais mistério entre o céu e a terra do que possa provar nossa vã filosofia. Amanhã eu volto, gente. Bisu!